Oi, crianças, voltamos. Vamos para a nossa próxima aula, então. Me conta, gostaram da surpresa que eu fiz para vocês? Gostaram da nossa aula lá na escola? Foi legal, né? Fiz com muito carinho, viu? Para que vocês se sintam mais próximo ali do nosso ambiente. Fui lá, fui sozinha, com todo cuidado. Não tinha ninguém, só a tia Sandrinha mesmo ali na secretaria, mas fui de máscara, entrei rapidinho, gravei a aula e já voltei para casa. E agora, então, nós vamos dar continuidade. Agora nós vamos precisar do grupo 3, tá? Pode abrir lá no capítulo de ciências, que nós vamos para a aula 1 de ciências. Então, nós vamos falar nesse capítulo agora sobre a vida dos animais. Então, pode ir na página 190, já faça aquele combinadinho, faça a leitura de toda a página, faça os grifos e volte aqui para a nossa explicação. Então, vocês estão percebendo aqui que eu já até grifei, ó. O capítulo de ciências vai começar falando sobre os animais e a cadeia alimentar. Vocês já ouviram falar nesse termo cadeia alimentar? Cadeia, eu acredito que vocês até devem também já ter ouvido falar, né? Que é aquela cadeia, que é um local onde as pessoas que fazem coisas que não são corretas, fora da lei, acabam ficando presas lá, né? Pelo seu motivo errôneo. Mas não é sobre esse tipo de cadeia que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre cadeia alimentar. Então, para nós fixarmos melhor esse conteúdo, eu trouxe um videozinho aqui para que nós possamos assistir juntos e vai dar um entendimento melhor a vocês sobre o recado que o livro está nos trazendo, tá? Então vamos assistir com bastante atenção. O filme Madagascar foi genial, gostei muito mesmo. Mas teve uma parte que eu não entendi muito bem. Essa cena onde eles percebem que são livres e saem correndo. Melvin, a zebra, está adiante e atrás está Alex, o leão. E de repente o leão pula e morde a Melvin. Por que será que ele fez isso? Talvez tenha alguma coisa a ver com isso que a professora nos explicou outro dia sobre o que comem os animais, não é? Isso que chamou redes tróficas? Vocês já estudaram que as plantas fabricam seu próprio alimento e que por isso são produtores. Por outro lado, tanto nós como os animais não fabricamos nosso próprio alimento. Então, como o conseguimos? Compramos no supermercado. Nós podemos comprar comida no supermercado, mas os animais não podem. Então, de onde obtêm os alimentos? Alguns comem grama ou ervas e outros caçam animais, isto é, comem carne. Muito bem, mas nenhum animal pode fabricar seu próprio alimento. Por isso, são consumidores. Como bem disse a Michael, dentro dos consumidores existem, por sua vez, 3 grupos. Os herbívoros, como a girafa, a zebra e o rinoceronte, entre outros. Os carnívoros, que por sua vez se alimentam dos herbívoros, como por exemplo o leão, o tubarão e as serpentes. E finalmente, temos os ursos. E também nós, os seres humanos, que comemos tanto vegetais como carne e nos chamamos onívoros. Você percebeu que tudo isto da alimentação de cada um funciona como os vagões de um trem? Por quê? Porque existe a locomotora, que seríamos produtores, atrás vem os herbívoros, depois os carnívoros e atrás os decompositores. Não se esqueça dos onívoros, que podemos comer uma coisa e outra. E também os decompositores, que comem tanto vegetais como animais mortos. Agora, se pensamos no filme Madagascar, você entende por que o leão Alex queria comer a zebra Melvin? Entendo sim. Pelo fato da zebra e do leão se sentirem livres, despertou o instinto de cada um. E como o leão é carnívoro e se alimenta de herbívoros, pulou em cima da zebra. Muito bem. Ei, inscreva-se. Não se esqueça de responder a pergunta e continue. E aí, deu para ter uma ideia do que é, então, uma cadeia alimentar? Então vamos lá, ó. Vamos entender um pouquinho ainda mais sobre isso.
Então, vocês viram que aqui, na teoria, nós fizemos o grifo, ó. Os animais, como os seres humanos, precisam de alimentar de outros seres vivos para sobreviver. A alimentação conecta os seres vivos por meio das cadeias alimentares. Então, o que acontece, pessoal? Todo ser vivo, ele precisa de energia para ele poder continuar vivo, para ele poder sobreviver. E essa energia ela é tirada da onde? É tirada dos alimentos, né? Só que nós já aprendemos que as plantas, elas conseguem produzir o seu próprio alimento. Agora, os outros seres vivos já não. Eles não produzem o seu próprio alimento. Então, ele precisa o quê? Consumir os alimentos. Então, ele precisa procurar os alimentos. E os animais, né? Da onde que ele tira esses alimentos? Da própria natureza. Ele vai caçando ali no seu ecossistema e ele vai se alimentando de outros animais, né? Então é nesse formato que vai acontecendo. Ou ele pode se alimentar, no caso da própria planta, depende ali da individualidade de cada animal. Porque cada animal ele tem o seu modo de viver, o seu local de viver, ele tem as suas preferências na alimentação. Então, cada animal gosta de determinados alimentos, precisam de determinados alimentos. Então, isso é uma questão particular de cada um. O que é certo, o que a gente sabe que eles precisam mesmo. Para sobreviver, ele precisa o quê? De energia. E essas energias são tiradas, no caso da alimentação, e aí até lá no videozinho foi falado, mas por onde que o animal, se ele não produz o próprio alimento, né? Por onde que o ser vivo, ele vai tirar essa energia? É se alimentando de outro ser vivo, tá? E isso nós damos o nome de cadeia alimentar. Um ser vivo, ele acaba ficando conectado, né? Ligado ao outro, e nós chamamos de cadeia alimentar. Então, para vocês terem uma noção, ó, nós temos aqui a foto de um grilo, né? Ele está falando que o grilo ele é um animal invertebrado, ele faz parte do grupo de inseto. Então, como eu disse, cada animal tem o seu estilo de vida, cada animal tem as suas particularidades e as suas formas de se alimentar também. Cada um se alimenta ah, de determinadas fontes ali, tá? O grilo, no caso, ele se alimenta das folhas das plantas, né? Aqui já mostra um outro animal, ó. É uma foto não tão bela assim, mas é real, que faz parte da nossa natureza, ó. Nós temos a foto de uma aranha. A aranha é um ser vivo, ela também precisa de fontes de energia para sobreviver, então ela precisa se alimentar. Ela não produz o próprio alimento, então do que ela se alimenta? Ó, ela se alimenta do grilo que estava aparecendo aqui, ó, está mostrando, ó. O grilo, por sua vez, serve de alimento para a aranha, que também é um animal invertebrado, ou seja, ela não tem ossos, só que ela é de outro grupo de animal, que é do grupo dos aracnídeos, tá? Agora já nós temos um outro animal aqui, que é o passarinho, ó. Muitos tipos de ave, que são animais vertebrados, ou seja, têm ossos, eles se alimentam dos animais invertebrados, ou seja, dos insetos, das aranhas. Então vocês percebem que um animal ele acaba ficando ligado no outro, ó. Nós temos o grilo que se alimenta da planta, a aranha que se alimenta do grilo, o pássaro que já se alimenta da aranha. Então, um vai ligando no outro animal, né? Um vai se interligando no outro. Um precisa do outro realmente para poder sobreviver. E aí, se nós seguimos mais à frente, você vai ver que a professorinha aqui, ela trouxe na lousa dela um exemplo da cadeia alimentar. Então, aqui ela fala, ó, esta cadeia alimentar pode ser representada por meio de setas, que indica qual ser vivo
serve de alimento para o outro. Então, ó, segundo aquela foto que nós vimos, então ela escreveu, ó, a planta, ela serve de alimento, que a planta é um ser vivo, né? Só que ela é um ser vivo produtor, porque ela produz, né, o seu próprio alimento. Então, o que que acontece? A planta, ela serve de alimento para o grilo. Já o grilo serve de alimento para a aranha. Já a aranha serve de alimento para a ave, e assim por diante. E na cadeia alimentar, como que a gente representa? Vamos supor que vai pedir para vocês fazerem uma representação da cadeia alimentar. Então, como que a gente entende a cadeia alimentar? Como a gente sabe qual animal precisa de qual ali para se alimentar? Então, é através da setinha, ó. Então, essa setinha aqui mostra que a planta é o alimento do grilo. Agora, o grilo já mostra pela setinha que ele é o alimento de quem? Da aranha. A aranha já vai com a setinha lá na ave, porque ela mostra o quê? Que ela é de alimento para quem? Para a ave. E assim por diante. Eu trouxe aqui um outro videozinho para ficar ainda mais claro para vocês essa questão aqui da cadeia alimentar, para que vocês possam entender como que ela é produzida, como que a gente pode representá-la, tá? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui. É só ele carregar. E aí nós já vamos assistir. Ih, não deu. Olha, tá dificinho aqui. Deixa eu fazer uma coisa, quer ver? Quero muito que vocês olhem esse vídeo, porque é um vídeo muito legal. Vai dar para vocês terem uma visão muito prática disso que eu estou falando. Deixa eu só entrar aqui rapidinho, que eu já consigo achar onde que ele está e eu consigo mostrar para vocês. E aí vocês vão conseguir assistir direitinho como que é essa representação, como que a gente forma ali uma cadeia alimentar. Que é importante vocês terem conhecimento de como faz. Vai ter um exercício um pouquinho lá na frente que vai pedir para vocês estarem fazendo. Então, por isso que eu faço questão de mostrar esse videozinho aí para vocês, tá? Então, vamos lá. Esse aqui, ó. Deixa eu mostrar. Vamos assistir juntos. Deixa só ele carregar, tá bom? Aí nós já vamos poder assistir. Ivânia, professora de ciências. Ah lá, vamos prestar e a atenção. nossa videoaula de hoje é sobre cadeia alimentar. Como aprendemos em nossas aulas, a cadeia alimentar é a relação entre os seres vivos na busca de energia. Toda cadeia alimentar, ela se inicia por um ser chamado produtor, pois ele é o único ser vivo capaz de produzir o seu próprio alimento através da energia do sol. O produtor, ele vai servir de alimento para outro ser vivo, que chamamos de consumidor primário. No caso aqui, teremos uma lagarta. Todo consumidor não consegue produzir seu próprio alimento. Por isso, ele precisa consumir outros seres. A lagarta, ela vai ser alimento para outro consumidor, o consumidor secundário. No caso aqui, nós temos um sapinho. O sapo vai servir de alimento para outro consumidor, o consumidor terciário, que aqui na nossa cadeia será representado pelo gavião. Notem que as setas indicam a transferência de energia de um consumidor para o outro. Se na nossa cadeia alimentar tivesse mais um ser consumidor, ele seria chamado de consumidor quaternário e assim sucessivamente. Quando um ser vivo morre, ele é decomposto por outros seres vivos, chamados de seres decompositores, que são os fungos e as bactérias.
Os fungos e as bactérias, eles decompõem a matéria morta e a transformam em nutrientes para o solo, que serão de extrema importância para o desenvolvimento dos produtores. Assim, se encerra o ciclo da nossa cadeia alimentar. Espero que tenham gostado e até a próxima. E aí, gostaram? Muito interessante, né? Por isso que eu fiz questão de entrar lá no YouTube, porque eu tinha baixado o vídeo, mas não deu certo. Mas eu fiz questão de nós entrarmos lá no YouTube para mostrar esse vídeo para vocês terem uma visão melhor disso que a página 191 está trazendo. Então, vocês estão vendo que um acaba ficando ligado no outro. Então, um é importante para o outro. Um precisa do outro para sobreviver. Então, vamos dar continuidade aqui na nossa aula. Vamos ver o que fala aqui na página 192. Aqui na página 192, está trazendo um pouquinho sobre o que já foi falado, né, lá no vídeo. Faça aquela pausa, faça a leitura, faça o grifo e volte aqui para a nossa explicação. Então, nós temos aqui, né, a gente já aprendeu, já entendeu que os animais, eles, para sobreviver, ele precisa de se alimentar com outros seres vivos. Então, esse animal que ele precisa de outro ser vivo para sobreviver, nós chamamos de consumidores, né? Já as plantas, as algas, que elas produzem o seu próprio alimento, elas e podem servir também de alimento para outro ser vivo, lá na cadeia alimentar ela já é chamada de produtor. Por quê? Porque ela produz o seu próprio alimento. Então vamos gravar isso? Produtor é aquele que produz o seu próprio alimento. Quem são? As plantas, as algas. E consumidores são os animais que precisam, né? Ele não consegue produzir o seu alimento, então ele precisa de outro ser vivo para sobreviver, para se alimentar, que nós chamamos de consumidor. Aqui, ó, nós temos a foto A. Vamos ver que animal que o livro está mostrando para a gente, ó. Aqui nós temos o peixe-boi marinho. Ele é um animal vertebrado, lá do grupo dos mamíferos, que ele habita nas regiões de ambiente aquático do Brasil. E ele é um consumidor, porque ele se alimenta de espécies de plantas aquáticas, tá? Então, ó, olha que interessante. Eu não falei para vocês que cada animal, cada ser vivo tem as suas particularidades? Então, a gente conheceu um pouquinho sobre esse animal aqui. Aqui na foto B, nós já temos outro animal, ó, que é o tuiuiu. Tuiuiuiu. É um animal vertebrado, ou seja, ele tem ossos. Ele faz parte lá do grupo das aves. Ele habita lá no ecossistema do Pantanal. E na cadeia alimentar, ele também é considerado como consumidor, porque ele precisa de outros seres vivos para se alimentar, para sobreviver. Então, no caso aqui, ele precisa do peixe. Olha que legal a gente poder conhecer um pouquinho dos animais. Aqui na página 193 já traz um outro tipo de situação aqui, ó. Faça aquela pausa, leitura e o grifo. Aqui ele fala o quê, ó? Que a gente já vem falando que existe uma grande variedade de animais no mundo. Ou seja, eles moram em lugares diferentes, de maneiras diferentes, né? Cada um tem a sua particularidade. Aqui no Brasil, por exemplo, como é um território muito grande, então assim habita uma imensa variedade de animal, né? Nós temos uma enorme biodiversidade de seres vivos. Mas, né, como nós já estudamos sobre isso também, essa biodiversidade ela está um pouquinho ameaçada, né? Em virtude lá daquelas atividades
humanas, né, impróprias, e isso acaba afetando um pouquinho a cadeia alimentar. Então, nós temos aqui algumas espécies exóticas e o desmatamento do ecossistema. Então, aqui, o que significa exótica que está grifado? Ó, que não é natural do local onde se habita, né? Então, nós temos a foto C, esse aqui, que mostra que é um caracol gigante africano. Ele é um animal invertebrado, ele não tem ossos, ele é do grupo do molusco. Ele foi trazido aqui no Brasil na década de 1980. Então, ele foi trazido para ser utilizado como um alimento que substitui o escargot, que é um nome assim popular, né? Que dá a um outro tipo de caracol comestível. Mas aqui fala, aqui no segundo livro, que ele não agradou muito o paladar dos brasileiros, não. Então, hoje, né, esses animais que são consumidores, eles podem ser encontrados em todo o território brasileiro. E eles também são considerados uma praga agrícola. Por quê? Porque ele precisa do quê esses animais aqui? Eles precisam das plantas, né? Eles são consumidores, eles não fabricam o seu próprio alimento. Então, o que eles gostam? De planta. Então, eles saem ali devorando todas as plantas, as hortas lá do jardim. Então, ele acaba sendo um pouquinho complicado aí também, mas faz parte da nossa natureza, né? Então, o que eles pedem? Para a gente também, lógico, ter um cuidado com esses animais. Quando a gente vê um tipo de animal assim, a gente nunca pode pôr a mão, tem sempre que chamar um adulto para vir retirar do local. Esse adulto tem que estar de luva ou com uma sacolinha. A gente nunca pode colocar a mão direta num animal assim, tá? Porque a gente não sabe direitinho quais os prejuízos aí que nós poderemos ter, né, com esse animal. E aí, aqui no livro também fala, ele sugere para a gente não ficar jogando veneno para matar esses animais, né? Não deve colocar a mão. Então, a gente também tem que ter um certo respeito ali na natureza, né? O certo é tirar e levar para outro local ali, que não vai trazer tanto prejuízo assim, no caso, para a plantação, para o jardim, para a horta, que seja. E aí, nós vamos fazer uma atividade agora prática sobre tudo isso que nós falamos até agora, né, da cadeia ali alimentar. Então, ele está falando assim, ó, observe a imagem e responda o que se pede. Nós temos a imagem A, que é essa, e a imagem B. A imagem B, eu vou trazer um pouquinho de informação para ela sobre o que ela é para vocês, tá? Esse aqui é um animal que ele chama dragão barbudo. Ele é um lagarto. Então, vou ler um pouquinho aqui da biografia do dragão lagarto para vocês. Dragão barbudo é o nome popular do lagarto que habita nas regiões áridas, rochosas e semidesérticas. Ele fica em bosques secos, abertos lá na Austrália, tá? E o que ele gosta, assim? Ele gosta de comer outros insetos, né? Então, olha aqui na boquinha dele, ó. O que tem aqui? O que ele está se alimentando? Está se alimentando de um inseto aqui. Qual é o inseto que ele está se alimentando? É esse aqui, né? Tá vendo a cadeia alimentar? Ó, o gafanhoto, que é um inseto, ele se alimenta do quê? Da planta. Já, então, ó, a planta serve de alimento para o gafanhoto. Vamos fazer as setinhas da cadeia alimentar para vocês poderem já ir treinando, ó. A plantinha serve de alimentos para o gafanhoto. Já o gafanhoto serve de alimentos para quem?
para o dragão barbudo, tá vendo? Ó? Um fica ligado ao outro. Então vamos ver o que ele pede, ó. Na figura A, quais são os seres produtores da imagem A? Então vamos lembrar, seres produtores é aquele que produz o seu próprio alimento. Nessa imagem aqui, quem que produz o próprio alimento? Escreve aqui. Já na imagem B, quem são os seres consumidores da imagem A e B? Então, ó, o consumidor é aquele que não produz o seu próprio alimento. Ele precisa de outro ser vivo para sobreviver. Então, quem é daqui que precisa de outro ser vivo para sobreviver? Consumidores, quer dizer que tem dois. Quem são? Vamos lembrar? Produtor é aquele que produz o seu próprio alimento. Consumidor é aquele que precisa de outro ser vivo para sobreviver. Então, ele consome, ele come outro ser vivo. Pensa lá. Se estiver muito difícil, volta lá na teoria, senão já vou dar a resposta aqui. E aí, nós temos a C, que vocês vão praticar tudo isso que nós falamos, inclusive aquele videozinho, né, que eu fiz questão, fui lá no YouTube buscar, porque eu queria muito que vocês vissem. Ó, desenhe a cadeia alimentar que representa a relação alimentar entre os seres vivos da imagem anterior. Tá muito fácil. Vocês vão olhar aqui e vocês vão desenhar a cadeia alimentar aqui, tá? Então, como que é? Quem vem primeiro? Quem que se alimenta, né? Tananã, tananã. Olha aqui. Tia Dani quase que já deu resposta também, hein? Pensa aí, capricha aí, faz bem bonitinho. Então tá, pessoal. Essa é a nossa aula de ciências por hoje. Nós vamos parar por aqui. E amanhã eu volto para a gente aprender mais um pouquinho sobre esse conteúdo tão interessante que o Grupo 3 está trazendo para a gente. Combinadinho? Beijo, beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.